Boa noite, investidores. Estamos aqui para mais um fechamento semanal de mercado. Hoje, dia 14 de novembro, sexta-feira, com meu colega Pedro Camata aqui para comentar as principais notícias da semana. Começando lá por fora, por tradição, né? Na China a gente teve vários dados saindo, tá? A gente teve inflação ao produtor, inflação ao consumidor, produção industrial e vendas no varejo. Então, no final das contas, a inflação tanto ao produtor quanto ao consumidor elas vieram abaixo do esperado e ainda no campo deflacionário. E também as vendas do varejo e a atividade industrial também vieram abaixo do esperado e fracas, né? Indicando que as dificuldades econômicas na China para bater sua meta de crescimento econômico de 5%, né, de PIB, metas autoimpostas pelo governo chinês, fica difícil de atingir com esses números. Inclusive, como a gente já comentou aqui, o mercado duvida no número oficial. Afinal de contas, uma economia que cresce 5% ao ano, ter deflação é algo muito difícil, né? Quando a gente passa aqui para os Estados Unidos, a principal notícia começou ali no final de semana, no domingo, e se estendeu aqui durante a semana, a negociação para acabar com o shutdown, a paralisação do governo americano, tá? A gente chegou no finalmente, já estamos há um mês aqui trazendo as atualizações dos Estados Unidos e nenhum dado tem saído, basicamente, nenhum dado público tem saído justamente por causa da paralisação do governo americano. Essa paralisação acabou e ao longo aí das próximas 2 semanas a gente vai ter uma enxurrada, um caminhão de dados atrasados saindo, dados de inflação, dados de mercado de trabalho, e eles serão muito importantes aqui para a decisão de juros do Banco Central Americano de dezembro, tá? Esses dados serão determinantes para ver se vai ter ou não vai ter corte de juros. Ainda lá fora, né, essa semana fez bastante notícia. Michael Burry foi o grande investidor que fez o short na bolha de 2008 nos Estados Unidos, que foi protagonizado pelo Christian Bale nos cinemas, tá? Ele fez manchete dizendo que a gente está vivendo uma nova bolha, dessa vez a bolha da AI, né, da inteligência artificial. O fato é que o capex das grandes empresas americanas em cima de data centers é um negócio monstruoso, gigante, e existem dúvidas sobre o retorno potencial desses investimentos, né? Se a bolha isso não é, cenas para os próximos capítulos, mas acabou fazendo bastante manchete e também um pouquinho de preço, não é? Exatamente, Dirceu. A gente teve uma semana com fechamento misto, porém a abertura ela foi coincidente para os dois lados. S&P e Nasdaq com uma abertura otimista, mas a partir desse pronunciamento do Michael Burry, a gente viu a S&P fechando numa alta muito modesta, praticamente no 0,0, subindo 0,1. O movimento acentuado ele foi na Nasdaq, caindo quase 1%, uma vez que ela teria mais sensibilidade nesse lado de possível bolha. O movimento de queda ele foi também observado no DXY, caindo 0,24, ali um pouco mais impulsionado pela leve alta que a gente teve no euro. E no Tesouro Americano a gente teve um leve movimento de alta, com um aumento da probabilidade de não termos cortes nessa próxima reunião. Como é que ficou do lado de cá, Dirceu? Isso aqui do lado de cá, né, fazer um adendo importante aqui para o nosso ouvinte, né, apesar do Michael Burry ter acertado a bolha de 2008, ele é famoso por tentar prever bolhas, tá? E várias vezes não se concretizaram, tá? Só uma curiosidade que fez bastante manchete, vocês podem ter visto. Aqui no Brasil a gente tem uma semana importante, dado que saiu o IPCA de outubro, e ele veio um número significativamente baixo, abaixo do esperado. A inflação no mês foi de 0,09. E começou-se aqui discussões a respeito da possibilidade do início do ciclo de corte de juros aqui no Brasil. Muita gente, inclusive, abrindo possibilidade para dezembro. O fato é que o Banco Central e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, já foram bastante convictos e firmes na comunicação de que a inflação ainda não convergiu para a beta, eles precisam ver essa convergência e também a convergência das expectativas. Então, apesar do mercado ficar otimista com a possibilidade e tal, muito provavelmente esse ciclo só começa no ano que vem e talvez, inclusive, mais para o final do primeiro trimestre. Por quê? Apesar da inflação ela tá vindo abaixo do esperado, ela tem convergido para a meta, ela tem feito isso muito em função do preço do petróleo, que caiu bastante, e também do preço da energia, que caiu bastante, né? A bandeira vermelha nível 2 saiu para a bandeira vermelha 1 nesse mês de outubro, está indo para amarela agora em novembro, isso ajuda bastante, mas quando você olha para o núcleo da inflação, e principalmente para a inflação de serviços, que é a mais resiliente, a que mais preocupa, ela está num patamar de 6%, extremamente acima da meta, e não dá descanso, não cai. Isso é o principal motivo pelo qual, inclusive, o Galípolo mantém os juros mais elevados do planeta, né? Aqui no Brasil, de lado econômico, o principal foi isso, mas a gente também está passando por uma temporada de balanço. Essa semana foi bastante agitada, né, Pedro? Perfeitamente. E ela foi dando o tom ali, somado
com toda essa questão dessa inflação para baixo, a gente teve uma semana cheia pro lado do volume e na quantidade de divulgação. O destaque positivo ali foi, começando a semana, com BTG Pactual, seu ROI na casa de 28%, CVC passando a dar lucro na casa dos 40 milhões no lucro líquido ajustado. Se a gente for ver Taesa, também um destaque positivo, uma performance positiva no papel também, que a gente não via há bastante tempo, e o destaque negativo ali para Hapvida caindo quase 40%, ali quando a gente vai ver o lado da sinistralidade aumentando, e aí pode trazer essa preocupação para os investidores. No fechamento foi muito positivo, tá, Disseu? O Ibov fechando na casa dos 2,6% de alta, ali próximo da sua máxima histórica, aos 158 mil pontos. O mesmo movimento foi observado na Small Caps, subindo quase 3% na semana. Se a gente for ver o movimento ali dos juros, os juros mais longos, a curva do 2031, ela positivando, ajudando esse movimento de bolsa, caindo os seus 17 bips. O dólar, ele também vem mais uma semana se beneficiar, mais uma semana de queda, caindo quase 0,7%, ali na casa dos R$ 5,29, passando daquela resistência que a gente tem psicológica dos R$ 5,30. Agora, a gente já finalizando praticamente essa temporada de resultados. E na próxima semana, como é que a gente fica, Disseu? A gente tem uma semana que, teoricamente, teria um calendário de dados bem esvaziado, tá? Só que lembrando que no início da nossa fala, acabou o shutdown no governo americano, acabou a paralisação, então tem um monte de dado represado, não tem calendário para divulgação desses dados, tá? Mas a gente imagina que alguns deles podem começar a sair já na semana que vem. E principalmente dados de inflação de mercado de trabalho nos Estados Unidos, vai ser determinante para o qual de juros dos Estados Unidos, que vai ser determinante para todos os ativos basicamente, né? Obviamente, estaremos aqui na semana que vem para atualizá-los. Um bom final de semana e um forte abraço para todos. Um abraço e até mais.